Nós vamos abrir a Escritura no capítulo 5 da carta de Paulo aos aos Romanos. Paulo fala no começo a respeito da justificação mediante a fé e fala que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo é aquele através de quem nós temos acesso pela fé à graça de Deus. E ele termina a expressão, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então eu leio os versos 3 a 5, que é o que vou trabalhar nessa manhã. Não sei se já lhes disse as coisas que eu vou dizer hoje, mas se disse, vou repetir. Tá bom? Capítulo 5, versos 3 a 5, diz assim. Lembra? Nos gloriamo-nos, né, na glória de Deus. E então ele fala, mas não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nestes versos deste capítulo, nós podemos perceber uma corrente cheia de elos atada que vai da tribulação e termina no amor. E a glória do cristão, de alguma medida, passa por todos esses elos. Os versos em estudo nesta manhã são uma espécie de corrente dourada que precisa ser estudada para que esses elos nos tornem parecidos em alguma medida com Jesus Cristo. Então os elos são tribulação, paciência, esperança, experiência, esperança e amor. Vamos trabalhar com essas coisas que o texto nos aponta. Então, o primeiro elo na corrente é a tribulação. Perceba que este é o mais pesado, que nós não temos escolha, que é a coisa que Deus faz-nos mais passar, e nós estamos em alguma medida experimentando sofrimento, em alguma medida estamos experimentando dor, preocupação, angústia. E Paulo nos ensina a ter uma atitude muito diferente da do ímpio diante desses problemas, porque a reação nossa, cristã, é inusitada, ela é positiva. Enquanto os juízos são causados por Deus, e eu não abro mão da ideia de que tudo quanto o mundo tem passado em termos de pandemia ou epidemia, e o mundo passa hoje de alguma forma, é juízo de Deus em última instância. Porque eles não fazem sentido sem pensar no juízo de Deus. Não é assim que o mundo vê, mas é assim que nós vemos. Há uma diferença entre juízos e tribulações. Enquanto os juízos procedem de Deus, as tribulações são problemas causados pelos homens a nós. Via de regra, na Escritura Sagrada, a tribulação tem a ver com o sofrimento que ímpios impõem sobre nós, os cristãos. A palavra tribulação significa pressão, e certamente há vezes em que há uma pressão sobre os filhos de Deus. No entanto, o cristão reage de maneira boa, porque ele sabe que Deus está em última instância por detrás de todos os problemas que nos acontecem. Por essa razão, o cristão loucamente é capaz de gloriar-se
gloriar-se nas tribulações. Isso é coisa de doido. Ou melhor, de coisas de gente que Deus transforma. Olhar a tribulação e ter gozo nela, gloriar-se nelas. Porque a tribulação vem, via de regra, por causa do seu amor a Cristo Jesus. É esta que é a ideia do texto. É a tribulação causada por homens. O nosso novo ministro da Justiça, ele está começando a sofrer tribulação pelo fato de ele ser crente em Cristo Jesus. É desse assunto que o texto trata. Tribulação é uma coisa que vem dos homens ímpios contra os cristãos. E Jesus Cristo foi perseguido pelos homens do seu tempo e ele reagiu de maneira positiva, tendo gozo nas tribulações. E a tribulação tem como alvo fazer-nos parecidos com Jesus Cristo, também na tribulação. Se sabemos que uma tribulação é para o nosso bem, então nós devemos nos gloriar nela. E se ela serve para tornar-nos parecidos com nosso Senhor, então alegremo-nos nela. E nós temos pela frente tempos difíceis, cada vez mais, à medida que o tempo do fim chega, mais atribulados nós seremos. E o sofrimento por causa de Cristo é chamado na Escritura por vários escritores de uma bem-aventurança. Por isso que dá para gloriar-se nelas. Não é masoquismo. É ter o privilégio de sofrer por aquele que tanto nos amou. Então, primeiro de tudo, vem a cruz. Vem o sofrimento que podemos experimentar, ou para que possamos experimentar o amor gostoso, o último elo, o amor gostoso que vem de Deus. E antes da vitória tem que vir a luta renhida. Portanto, o primeiro elo da corrente dourada é a tribulação. Essa palavra vem no plural, tribulações. Porque são muitas as aflições que Deus, através de homens ímpios, nos faz passar. E elas acontecem pelo fato de sermos estranhos a este mundo e de nos portarmos o nome cristãos, honrando a Deus com esse nome. E essas tribulações são colocadas sobre a nossa alma. Os pequenos problemas que nós temos em nossa vida não podem ser chamados de tribulações, mas somente aquilo que faz a nossa alma doer muito, especialmente por causa do amor a Cristo Jesus. E escuta o que esse velho está dizendo: os anos vão chegando onde nós vamos experimentar tribulações como nunca o mundo experimentou. Eu não chamaria de tribulações as enfermidades que temos, porque os ímpios também possuem enfermidades. Eu não chamaria de tribulações os reveses financeiros que temos, pois os ímpios também os têm. Eu não chamaria de tribulações e aflições que nós temos, ou as aflições que nós temos, porque os ímpios também têm aflições. Epafrodito, esse é o nome feio, né? Epafrodito, ele teve aflições, Jó teve aflições, Ezequias teve aflições, Trófimo teve aflições, a viúva de Naim teve aflições, eles todos tiveram perdas e reveses e sofrimentos físicos, mas estas coisas não precisam ser chamadas de tribulações, pois ímpios também experimentam isto. No entanto, as tribulações são próprias, são exclusivas dos cristãos, quando elas têm a ver mais com sofrimentos nossos pelo fato de pertencermos a Cristo Jesus. E por causa dessas tribulações, diz a Escritura, é que importa que nós entremos no reino de Deus. Se pelas tribulações nós entramos no reino de Deus, e tribulações se elas se igualam a sofrimentos em geral, então os ímpios também entram no reino de Deus, mas não é verdade. Tribulações é privilégio nosso, é glória nossa. Eu não sei como é que vocês entendem, vocês que nos ouvem nesta manhã de fora, vocês que estão aqui presentes. Tribulação é algo que vem de seres ímpios para conosco. Nesse sentido, para o cristão, a terra é um vale de lágrimas,
pois o tempo todo os cristãos padecem por causa do nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já devo ter dito em ocasiões passadas. Eu não tenho nenhuma tribulação por causa de Jesus, você pode dizer. Eu não tenho nenhuma perseguição, nenhuma recriminação, nada por causa de Cristo Jesus. Deixa-me repetir o que Paulo disse, que todos aqueles que querem viver piedosamente, eles serão perseguidos. Então, eu quero desafiar a igreja a viver piedosamente no meio da geração pervertida e corrupta, lá no seu trabalho, que você vai voltar daqui a pouco, na escola, onde você vai voltar daqui a pouco. Se você começar a portar-se de maneira pia, santa, então, algum tipo de preconceito você vai sofrer, algum tipo de humilhação você vai sofrer. É dessa bem-aventurança que nós estamos falando. E as tribulações podem ter consequências físicas, corporais, podem trazer lágrimas, podem trazer sofrimentos emocionais. Sofrimentos exteriores e sofrimentos interiores por causa da opressão. No entanto, todos os sofrimentos têm nascedouro no fato de sermos filhos de Deus. Eles são produto do ódio que o mundo tem em relação aos filhos de Deus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, primeiramente odiou a vós, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, como todavia não sois deste mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É desse tipo de tribulação que eu falo nesta manhã. Então, este é o primeiro elo que Deus põe nessa corrente dourada para aperfeiçoar o nosso caráter, para tornar-nos parecidos com Jesus Cristo. Portanto, segundo o mandamento da Escritura, segundo o exemplo da Escritura, glorie-se nas tribulações, se você tem passado por elas. Segunda coisa, o segundo elo da corrente que o texto mostra é a perseverança. Diz o texto: e não somente isto, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz hipomone, isto é, produz esperança. As tribulações têm a grande capacidade de nos ensinar a participar deste segundo elo da corrente dourada que ajuda a aperfeiçoar o nosso caráter. É paciência ou perseverança. São duas traduções de uma mesma palavra, ou parecida. E paciência não deve ser entendido simplesmente em seu conceito comum, que significa mansidão e quietude diante dos sofrimentos, mas é alguma coisa, perseverança é alguma coisa mais séria do que isto. A palavra perseverança tem a ver com uma coisa mais profunda do que a simples quietude, do que a simples gesto de humildemente baixar a cabeça, tranquilos. A paciência é uma virtude muito mais forte. Irmãos, tomai por modelo, disse Tiago, no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Portanto, a ideia de perseverança é a ideia de você ficar sem desanimar, de você ficar engajado no trabalho, cada vez mais fortemente. Essa é a ideia de perseverança. E aponta para uma atitude que não nos deixa desanimar. É curioso que a palavra usada para a paciência de Jó e a perseverança dos profetas é a mesma. Todavia, temos que fazer distinção da maneira correta dessas duas coisas. Na verdade, o texto devia ser traduzido assim: tendes ouvido da perseverança de Jó, e não paciência.
É um pouco mais forte do que simplesmente ficar tranquilo esperando que o Senhor faça as coisas. É em o Senhor fazendo as coisas acontecerem, permanecer firmes. Essa é a ideia de perseverança. Então a perseverança é a paciência é a capacidade de domínio que temos sobre nós próprios, em não despejar a nossa ira diante de uma injustiça feita. Isso é paciência. É a força que você tem sobre você mesmo para ficar calado e não dar bofetadas em troca. Entretanto, a perseverança é a capacidade de permanecer inabalável sem qualquer desânimo em face das tribulações e sofrimentos pelos quais passamos. As tribulações, diz o texto, produzem perseverança, não a paciência no seu sentido mais comum. Então, como é que as tribulações produzem perseverança? Um cavalo indomado não suporta o mais leve peso em suas costas. Você precisa primeiro domar o cavalo para que ele possa aprender a suportar o peso em suas costas. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser testado. E quando um cavalo aprende a levar as cargas, então ele não desanima nunca, mesmo quando se bota carga além do que ele está acostumado a carregar. Essa é a ideia de perseverança. Um homem acostumado a severo esforço corporal poderá carregar peso enorme de 8, 10 ou 12 horas por dia, mas isso é um aprendizado que leva tempo. Se eu começar a pegar um peso grande de cara, eu vou pro brejo. Eu tenho que começar a treinar, exigir do meu corpo, dos meus músculos, para que eu possa suportar dia após dia. Então, o fardo deve ser aumentado paulatinamente. Ninguém dá conta de carregar fortes cargas no começo. É nesse sentido que as tribulações, elas geram perseverança, geram firmeza. A perseverança, no sentido da Escritura, sugere ainda mais alguma coisa. Sugere submissão à vontade de Deus. Somente quando a alma é trazida em silêncio, em resignação diante de vontade de Deus, é que ela pode ser dita como alguma coisa que produz perseverança. As tribulações são um instrumento que Deus usa para nos treinar. E a perseverança é resultado de um processo pelo qual Deus nos treina. Eu espero um dia que vocês sejam treinados nisso, e eu também. Porque nunca seremos tão perseverantes na fé, tão firmes na fé, enquanto nós não formos testados a carregar peso. Primeiramente, vamos aprendendo a ser pacientes, ou seja, a não despejarmos o nosso desagrado contra Deus pelo que Ele nos faz passar. Então, ao depois, somos formados na perseverança, sabendo que temos de continuar a nossa caminhada a despeito do que nós enfrentamos. Enquanto a perseverança não é produzida, temos tendência de insubmissão, de reclamar. Diante do primeiro vento que nos ataca, nós murmuramos. E a murmuração pode levar à rebeldia. Isso é produto da imaturidade cristã. E a perseverança é produto do teste pelo qual Deus nos faz passar. É nesse sentido que Tiago, o irmão do Senhor, escrevendo na sua carta, no capítulo 1, 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, a perseverança é o resultado da provação da vossa fé. Terceiro elo da corrente é a experiência. E a
perseverança produz experiência. A perseverança não é inoperante. A perseverança tem uma obra a desempenhar. A perseverança tem que produzir experiência. Foi exatamente o que o Tiago disse no texto que eu acabei de ler. Então, qual é o sentido de experiência aqui? A palavra experiência, na verdade, tem a ver com alguma coisa que nós vamos ter com relação ao poder de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus que vem pela frente. A palavra experiência significa provação. Portanto, significa a prova que a nossa alma tem desses atributos divinos sob tribulações. Uma alma que sofre tribulações, ela aprende a conhecer alguns dos atributos de Deus na vida. Nós temos algumas teorias sobre atributos de Deus, mas aqui é a experiência deles. Lembra bem, veja a corrente. Tribulações geram perseverança que ensina a alma a submissão a Deus. A perseverança gera experiência, isto é, a prova de quem Deus é. E as tribulações que geram perseverança são o cadinho da aflição a que Deus nos expõe para que nós experimentemos o seu poder, a sua sabedoria, a sua bondade. É na fornalha das aflições que nós somos experimentados. Então vamos ver aqui rapidamente que algumas coisas. Primeiro, ganhamos a experiência da sabedoria de Deus quando carregamos o fardo das nossas tribulações. Quando nós somos expostos às tribulações, nos tornamos perseverantes e essa perseverança mostra o caminho para que nós andemos debaixo das tribulações, que é o caminho da sabedoria de Deus. Quando passamos por tribulações, podemos experimentar o quão sábio Deus é. Sábio em escolher este método para nos aperfeiçoar. Presta atenção. Ninguém se aperfeiçoa nos tempos de abundância. Ninguém se aperfeiçoa nos tempos de felicidade, nos tempos de paz. Até na vida comum, as grandes descobertas, acontecem nos tempos de luta. Deus é sábio em lidar com a natureza humana. Nesse sentido, a sua vara e o seu cajado nos confortam. Eles são produto da sua sabedoria, conhecendo a nossa inclinação caída, a nossa natureza caída. Ele sabe que o instrumento para o nosso aperfeiçoamento é a tribulação. Então nós conhecemos a sabedoria de Deus quando entendemos que ela foi arranjada para o nosso bem. As enfermidades para nós são escolha de Deus. As aflições em nossa família são escolha de Deus, pois Deus tem todas as coisas à sua disposição. Os sofrimentos em geral e os sofrimentos em particular são métodos escolhidos por Deus para produzir experiência da sua sabedoria. As flechas do Todo-Poderoso que caem sobre nós, elas são seus instrumentos para gerar o senso em nós de quão sábio Ele é nas escolhas que Ele faz a nosso respeito. As tribulações nos fazem separar do mundo. Eu tenho forte convicção que nesses tempos de pandemia, que não é tribulação propriamente dito, mas provação de alguma forma, nós nos achegamos mais perto do Senhor. Nós lemos mais a Escritura, nós oramos mais juntos, nós fazemos o culto doméstico mais atentamente. Nós nos acercamos das coisas de Deus muito mais frequentemente do que nos tempos de contentamento, do que nos tempos de abundância, nos tempos de prosperidade e nos tempos de paz. A perseverança debaixo das tribulações gera a experiência da sabedoria de Deus. Segunda coisa, ganhamos esperança do
poder de Deus. Vimos a sabedoria. Agora, poder de Deus quando carregamos o fardo das tribulações. Quando perseveramos sob as tribulações, nós temos a experiência do poder de Deus. E como seria difícil para nós passar pelas aflições da perseguição sem a experiência desse poder? Ninguém é capaz. Só o poder de Deus que pode mudar o meu ser. Lembra que vocês cantavam isso no passado? É o poder de Deus que nos alenta, que nos encoraja, dando uma antevisão de que as coisas lá no fim se cumprirão, as coisas que o Senhor prometeu. Então, ninguém experimenta o poder de Deus quando está em tempo de felicidade. Vou repetir, em tempos de abundância. Nem sequer pensamos no poder de Deus quando estamos abastados. Pensamos em tudo menos no poder de Deus. No entanto, esse poder é experimentado quando passamos por tribulações, especialmente aquelas que são vindas sobre nós por causa do seu nome. Jó experimentou o poder de Deus no meio do seu sofrimento. Na verdade, ele foi oprimido pelo inimigo. Lembra que Satanás pediu ordem a Deus para impingir dor sobre Jó. E os braços do Eterno o ampararam no meio do sofrimento. Assim, a perseverança produz experiência do poder de Deus. Terceira coisa, ganhamos a experiência da bondade de Deus quando carregamos o fardo das tribulações. As tribulações são instrumentos de Deus para que nós vivamos sem desanimar. E quando isto acontece em nós, lembra que Deus é bondoso. Só experimentam a bondade de Deus aqueles que passam por tribulações. Deus deve ser visto como bondoso nas tribulações, porque através delas nós conhecemos mais profundamente quem Ele é. Vou repetir, não amadurecemos com as coisas agradáveis. Não amadurecemos com os confortos que esta vida nos traz, mas com o sofrimento das tribulações e os outros sofrimentos aos quais Deus nos expõe. O salmista disse assim com respeito à perseguição de adversários sobre si: Não me deixes à vontade dos meus adversários, ó Senhor, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e aqueles que só respiram crueldade. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. E diz a Escritura, espera, pois, pelo Senhor. Experimentar a bondade de Deus era uma crença do salmista, e deve ser a sua crença também. Eu espero que vocês conheçam experimentalmente, assim como eu. Experimentemos a bondade de Deus, mesmo quando as flechas do Altíssimo atingem-nos. O quarto elo da corrente é a esperança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. É curioso que Paulo tenha colocado a esperança praticamente no final da corrente. A maioria de nós colocaria no começo. Nós começaríamos com a esperança sem tribulação, sem paciência e sem experiência, mas o apóstolo Paulo faz isso de forma inversa. Mas de qual esperança Paulo está falando? Ele não está tratando da experiência em geral, mas de uma esperança em particular, especial, que é a esperança conectada com a experiência, com a perseverança, no meio das tribulações. Então, na verdade, de que esperança Paulo está falando? Eu escrevi algumas coisas aqui que eu vou ler literalmente. Na tribulação, eu aprendo, mais cedo ou mais tarde, a submeter-me à vontade de Deus e a suportar a tribulação como resultado do seu decreto. Agora eu ganho experiência da sabedoria, do poder e da bondade de Deus.
Enquanto eu ganho essas coisas, eu ganho também alguma base da esperança para o futuro. Eu ganho alguma base firme sobre a qual a minha esperança é posta. E se Deus me faz amadurecer, então tem esperança para mim. Porque se Deus me faz amadurecer, então há esperança de que as suas promessas vão ser cumpridas. A esperança que tenho, ganho com Deus, me faz ainda ter cada vez mais esperança nele. Um dia, a esperança qual? Um dia de não mais ser atribulado. Um dia de ter as promessas todas certamente cumpridas. Um dia eu vou desfrutar da plenitude da sua graça. Esta é a esperança que o cristão deve ter. Porque não, diz Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 1, 8 a 10. 1, 8 a 10. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que veio sobre nós na Ásia, quando ele foi perseguido. Porquanto foi uma tribulação acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Perceba, quando ele fala isso, ele não está dizendo que tem esperança de não morrer, tem esperança de ressuscitar. O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Isto é, ele vai livrar-nos do meio da morte, não de morrer. Em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Observe que quando Paulo está passando por tribulações atrozes, ele encontrava esperança em Deus, não em si mesmo. A esperança de que Paulo fala ali, a esperança que não confunde. A tradução do texto não é muito feliz, no meu entendimento. A tradução melhor desse texto é: a esperança não desaponta. Contraste esta esperança com as esperanças enganosas que nós temos neste mundo. A maioria das esperanças é desapontadora, porque são esperanças com base nos recursos humanos. Eu me lembro que antes da pandemia, o nosso governo estava feliz porque estava começando a deslanchar. O governo americano e outros lugares, a economia estava subindo e tudo andava bem. Até que Deus botou a mãozinha dele, a mãozona dele. Ele destruiu as esperanças dos homens naquilo que os próprios homens podiam fazer. Mas a esperança que nós temos em Deus não desaponta. Porque aquilo que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Ele tem muitas promessas para os seus filhos. A esperança nos homens, nos governos, seja em qual autoridade for, ela tem uma esperança sem fundamento, que não tem raiz, porque não tem base no amor amoroso de Deus. Em resumo, Paulo está dizendo que é quando as tribulações nos chegam como resultado de nosso andar com Deus, nós aprendemos que ela produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Alguém disse que o caminho da maturidade é um caminho pavimentado pelas tribulações. Pergunte a Abraão e ele lhe apontará o Monte Moriá, que é o monte do sacrifício. Pergunte a Jacó e ele vai mostrar para o seu caminho o travesseiro de pedra. Pergunte a José e ele vai apontar para você a prisão do Egito. Pergunte a Moisés e ele apontará o caminho do deserto. Pergunte a Daniel e ele apontará para você as prisões, a cova dos leões. Pergunte a João, o apóstolo. Ele vai lembrar você da ilha de Patmos. Pergunte a Paulo. Ele vai lhe apontar os sofrimentos todos por amor de Cristo Jesus.
As bênçãos de Deus frequentemente vêm precedidas de cálices amargos. Examine a sua esperança e verifique se ela é um elo solitário, ou se ela está ligada a essa corrente que começa com tribulações, que produz esperança, que produzem esperança, que produz a experiência, que produz a esperança. Portanto, a verdadeira esperança tem nascedouro nessa cadeia dourada, amorosa de Deus. E eu vou para o quinto elo. O quinto elo da corrente é o amor. O texto fala: ora, a esperança não desaponta, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por que a esperança não desaponta? Porque quando Deus faz uma coisa, Ele faz internamente. Ele faz com que o seu Espírito seja, que o amor dele por nós seja internalizado no nosso coração. Esse amor é derramado. Começa nas tribulações e acaba no amor. Uma cadeia dourada da graça de Deus por nós. Então, não separe esses elos, porque o amor de Deus está unido a eles. A esperança não é desapontadora, porque ela está firmada no amor de Deus, que é dado em nosso coração, derramado em nosso coração. Perceba que Paulo se gloria nas tribulações. Isso aqui é estranho para o mundo. Até para a maioria dos cristãos isso é estranho. Eu me glorio nas tribulações. Lembra, ele havia sido... Veja que privilégios Paulo teve. Ele havia sido levado ao terceiro céu, ao paraíso, onde ele ouviu palavras inefáveis e foi abençoado com manifestações indizíveis. Mas esta foi a sua grande realização? Não. Ele, então, ainda não tinha aprendido experimentalmente o ter prazer nas tribulações, a fim de que ele pudesse aprender essas coisas das glórias. Ele teve que passar duas experiências grandes: descer da glória celeste e mergulhar nas profundezas do abandono de Deus, nas profundezas do inferno. Satanás foi instrumento de Deus para afligir Paulo, para ensiná-lo no caminho da aflição. E quando o Senhor lhe disse que a sua graça era suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então ele aprendeu a gloriar-se nas suas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Por isso Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Essa é uma coisa que você e eu dificilmente acostumamos com elas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, isso é perseguição, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então aqui eu sou forte. As mais altas realizações de Paulo se deram no momento de perseguições e sofrimentos por amor a Cristo. E o amor de Paulo por Cristo é produto do amor de Deus derramado em seu coração, pelo Espírito de Deus. Muitos que falam do amor de Deus não conhecem a esperança, não conhecem a experiência, não conhecem a perseverança, não conhecem as tribulações. Logo, as tribulações sem perseverança, sem experiência, sem esperança, não tem nada a ver com o amor de Deus. Por isso que é muito ruim o conceito de amor de Deus que tem na igreja. Porque é um amor que não vem da experiência, que é gerada pela tribulação, pela perseverança. É o amor de Deus derramado em nossos corações que faz toda a diferença. Eu vou perguntar, mas eu não preciso que vocês me respondam. Respondam para vocês mesmos e aqui eu termino. Você já tem experimentado em alguma medida tribulações? Você tem experimentado em alguma medida sofrimento por causa de Cristo Jesus? Verifique se você e eu estamos vivendo piedosamente. Essa é uma questão que a gente tem que ver. Se alguma coisa não acontece em termos de perseguição,
nós estamos sendo sem qualquer influência, sem ser fermento, sem ser sal. O sofrimento certamente é parte do plano de Deus para a sua vida. Se você tem suportado tribulações, é um indício de que você precisa caminhar no aprendizado da esperança. Portanto, repetindo a ideia, se você tem crescido na perseverança, você cresce na experiência. Se você cresce na experiência, você tem aumentado a esperança. E se você é cheio de esperança, você certamente vai experimentar tudo por causa do amor de Deus. Veja quão belos são esses elos da corrente dourada que Deus proporciona para aperfeiçoar o seu caráter. Não se esqueça de que em todas as coisas que nós passamos, que nós sofremos, que experimentamos, para que Deus faça você parecido com Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim Ele nos ajude. Amém.